Quem não conhece ainda, nosso canal lá no Telegram. Oi, Bruno. Onde eu mando também casos, mando as postagens que eu faço, mando áudios explicativos. De vez em quando eu mando uns artigos científicos também sobre algum assunto que eu esteja falando aqui no Instagram, tá bom? E nosso canal lá no YouTube também, onde semanalmente eu posto um vídeo sobre algum conteúdo sobre a vida profissional de cirurgião e um conteúdo sobre alguma patologia cirúrgica. Lá no YouTube, Descomplicando a Cirurgia VET, lá no Telegram, o link tá na bio, tá? Dos dois. E uma coisa que eu vou colocar agora, assim que terminar a live, vou colocar de volta lá no link da bio o nosso e-book sobre 11 maneiras de perder o medo de realizar procedimentos cirúrgicos. Assim que terminar a live, eu vou colocar o link lá na bio também, tá? Um e-book super com várias dicas para perder o medo de realizar procedimentos cirúrgicos, tá? Ambulatoriais. Então, se você tem medo, se você tem insegurança, não deixa de baixar, se cadastrar lá e baixar esse e-book, tá bom? Tudo para ajudar vocês. Ei, Cassiano! Boa noite. Então vamos lá, já passou 5 minutos, né? Vamos começar. Eu acho que a principal dúvida que vocês me mandam lá no Instagram, não, né? Aqui no Instagram, é sobre como se preparar para a prova de residência, né? E como que é o mercado após a residência, né? O que eu fiz? Eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com silvestres. E aí, desde o começo, eu foquei nisso, né? Eu cheguei a fazer estágios no zoológico daqui do Rio de Janeiro. Eu criei a Liga de Estudos de Animais Silvestres junto com 2 amigos lá na Rural. Então, a gente criou LIAs. Eu cheguei a organizar a primeira semana acadêmica de animais silvestres que teve lá na Rural. Então, eu tinha muito esse foco de silvestres que eu gostava muito, tá? Mas eu tava vendo que aquele mercado ele era muito fechado, e eu não queria trabalhar com pets silvestres, eu não gostava de pets silvestres, eu gostava de reabilitação, resgate, soltura. Não, então essa parte de zoológico, de aquário, de resgate, eu gosto disso, tá? Então eu via que esse mercado era muito pequeno, então eu acabei buscando outras áreas. Então durante a faculdade eu busquei fazer estágio em outras áreas que a matéria me chamasse atenção, tá? Então eu fiz estágio na radiologia, mas eu vi que aquilo ali não era pra mim. Fiz estágio no Hospital de Grandes, não fiquei nem terminei o estágio. E já fiz estágio também em clínicas, não na clínica do Hospital da Rural, mas em clínicas particulares eu fazia estágio. E quando eu fiz a matéria de técnicas cirúrgicas, eu percebi que eu gostava daquilo. E aí, a partir desse momento, eu comecei a focar meu estudo, minha graduação para aquilo, tá? Então, desde 2011, eu comecei o estágio no Centro Cirúrgico lá da Rural, e desde então eu não saí mais do bloco cirúrgico, tá? Estágio, fiz meu supervisionado no Centro Cirúrgico. Quando eu fui para o intercâmbio, eu refiz a matéria de cirurgia lá, mesmo já tendo feito, assisti às aulas para ver o que pudesse ter de diferente, tá? Então eu acabei focando tudo para cirurgia. Então, inclusive uma pergunta que me deixaram foi como proceder se não achar estágio na área que deseja. Não desiste, tá? Porque, como eu falei, eu comecei querendo silvestres e acabei me encontrando na cirurgia, por mais que eu ainda goste muito de silvestres e queira fazer uma especialização mais pra frente com silvestres, tá? Mas não desista. Se você fez uma matéria que acha que se identificou com aquela matéria, busque estágio naquela área no hospital da sua faculdade,
tá? Porque você pode se encontrar em outra área também. Nem sempre a gente entra na faculdade querendo uma coisa e vai sair da faculdade querendo essa mesma coisa, tá? A gente pode mudar. Então, se não conseguir o estágio naquela área que você quer, tente outra. No máximo, você vai ver que não é aquilo que você queria. E aí você ou termina ou sai antes. Eu saí antes do Hospital de Grandes, porque realmente vi que não era pra mim, tá? Então, como me preparei, né, pra prova de residência? Como eu acho que as pessoas têm que se preparar? A gente sabe que tem muitas universidades com residência, né? Mas não tem vaga suficiente para todo mundo que forma, né? E muita procura, né? A procura para especialização, para melhorar a nossa qualificação da veterinária tem crescido cada vez mais. Então, tem muito veterinário formando, a gente sabe que tem muita faculdade de veterinário no Brasil. E não tem vaga suficiente para todos os veterinários fazerem residência, tá? Principalmente nas áreas de clínica cirúrgica, de clínica de pequenos animais, pelo menos na época que eu fiz, eu lembro que eram as áreas mais concorridas. Creio que deva ser ainda assim também, tá? Mas se você quer, o importante é não desistir, tá? Eu não passei de primeira. E como é que eu fiz para estudar? Desde que eu descobri que eu queria cirurgia, eu já foquei naquilo, eu busquei estágios, busquei no estágio, sempre pedi para auxiliar um procedimento, tá? Porque isso é muito importante. Ser proativo. Se você sabe que quer fazer a residência em tal universidade, você já pesquisa o edital daquela universidade, porque os editais, as provas, elas são diferentes. Tem faculdade que cobra só a parte específica de cirurgia, por exemplo, e uma parte geral de SUS, de português, tá? Tem provas que caem conteúdo da faculdade praticamente toda. Então, você tem que buscar saber o que vai cair naquela prova que você quer, pro lugar que você quer passar, tá? Mas isso não significa que você tem que prestar só para aquele lugar, tá? É importante você prestar para diversas universidades, porque assim você aumenta as suas chances de conseguir passar em alguma. Lembrando que não tem vaga para todo mundo, né? Então, buscar o edital, buscar provas antigas daquela universidade que você quer, tá? Se você tem um foco numa certa universidade, busca fazer estágio naquele lugar para as pessoas te conhecerem e para você conhecer também como é que é o ritmo daquele hospital, para ver se é realmente do jeito que você pensava que era, se é realmente do jeito que você quer, tá? Porque assim, você já conhece ali, os professores já te conhecem, tem locais que tem entrevista na prova e isso já ajuda um pouco, né? Já cria aquele networking e você acaba sabendo o estilo de prova daquele professor, conversar com os residentes daquele local, saber quais assuntos os professores daquele local mais gostam, porque possivelmente vai ser o que vai mais cair, tá? Como eu falei, eu não passei de primeira, eu passei no segundo ano só, então eu fiquei 1 ano trabalhando de plantão. Eu também não tinha coragem de fazer procedimentos cirúrgicos. Na verdade eu tinha, mas eu tinha um pouco de medo, tinha bastante medo de fazer uma coisa errada, mas cheguei a fazer uma sutura nesses plantões, cheguei a fazer uma castração, foi meu primeiro procedimento cirúrgico, né, depois que eu formei, e foi complicado, porque a dona da clínica ficava em cima de mim, ficava olhando, julgando, e eu nervosa, a primeira vez que eu tava fazendo alguma coisa sozinha. Mas esse medo é normal, tá, gente? É normal, a gente sempre vai ter, principalmente no começo, insegurança, a gente sabe que a gente tá lidando ali com uma vida, mas o importante é não deixar esse medo te paralisar, porque a gente tem que lembrar que a gente sabe os conceitos, a gente sabe a teoria, e só basta botar na prática, né? Então a mão vai tremer, a gente vai ficar nervoso, vai suar, mas o importante é não desistir, tá? Não desistir por causa do medo, e sim enfrentar ele. Praticar, se tiver como, morreu um animal no plantão e o proprietário vai deixar, solicita se ele deixa praticar nesse animal, tá?
Como eu falei, eu não passei de primeira, né, na residência, e nesse segundo ano eu comecei a fazer minha pós-graduação, e nesse um ano eu passei praticamente esse um ano inteiro estudando para a prova de residência. Eu aproveitava os módulos da pós, que dão aí um intervalo de 30 a 45 dias, e aí naquele mês eu estudava aquele assunto daquele módulo da pós, tá? E aí, nesse tempo, eu resumi praticamente todo o fóssil. Eu tenho um resumo do fóssil praticamente inteiro, e isso me ajudou muito. E eu sempre busquei pegar as provas antigas de todos os lugares, porque algumas questões elas vão se repetir, tá? E mesmo que as questões não repitam exatamente iguais, mas pelo menos aquele assunto, possivelmente são assuntos que vão tender a cair novamente. Se você tem mais de uma prova de um local, você vai ver que os assuntos eles se repetem. E às vezes até mesmo as mesmas questões se repetem, tá? Isso acontece. Então é muito importante você ter essas provas antigas dos lugares que você vai prestar, tá? Tem universidade que disponibiliza essas provas no site. Se eu não me engano, a Rural tinha, não sei se ainda tem. A UF, eu acho que tinha também, daqui do Rio, porque eu lembro que eu tinha a prova da UF. Pedir para residentes antigos, se você conhecer do lugar, tá? Pedir as provas antigas. Da UENF eu cheguei a pedir para conhecida minha, que estudava lá. Então eu tinha duas provas, uma prova antiga, né? Porque era o terceiro ano da residência lá. Então, o melhor método para você estudar é buscar estágio nos lugares que você quer fazer residência, pelo menos naquele que você mais quer, para que você conheça as pessoas e as pessoas te conheçam também, tá? O Fosson, ele é muito importante para quem quer fazer residência, tá? Mas sempre busque a bibliografia daquele edital. Mas a Fosson, ela é um livro super básico, super didático. As provas de residências não tendem a cair coisas absurdas, difíceis, de procedimentos mirabolantes, tá? Tendem a cair a parte mais básica, para ver se você tem esse conhecimento básico para iniciar numa residência. Acidente aqui, gente. Numa residência de cirurgia, tá? E lá onde você vai praticar e começar a pegar a mão, pegar a prática, tá? Eu entrei, eu tinha muito medo de fazer qualquer procedimento. No começo você vai operar com o seu R1, então a maioria das vezes você vai só auxiliar, e aí você vai começar a fazer os procedimentos sozinho aos poucos, começando com uma castração, uma cistotomia, procedimentos mais básicos, e quando você virar R2, que aí a responsabilidade vai cair pra cima de você, tá? Eu lembro que a primeira vez, quando eu era R2, nas primeiras semanas a minha R1 perdeu um coto ovariano, e aí eu não tinha mais ninguém pra chamar, era eu que tinha que ir lá e resolver. Então eu fiquei muito nervosa, né? Tinha que ir lá procurar coto, ligar, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Hoje em dia, se precisar, se perder um coto, sangrar, eu vou com a tranquilidade. A gente tem que saber a técnica para procurar. Não basta ficar lá só secando sangue com compressa, porque isso não vai resolver, tá bom? Então, sobre a parte de residência, eu acho que é isso, tá? Como se preparar. Fosson é um excelente livro, eu resumi ele inteiro antes da prova de residência do segundo ano. Buscar saber o que os professores daqueles locais gostam de pedir, buscar provas antigas, buscar, se possível, saber se teve algum caso que foi atendido muito diferente, significativo, né, naquele ano lá, porque pode ser que caia alguma coisa sobre isso, porque casos diferentes eles marcam, né? E aí podem cair na prova também, tá? Buscar estágio no local que você quer fazer, tá? E a vida de residente, gente, é um mundinho bem diferente daqui de fora, tá? Você tá ali, você tá sendo supervisionado pelo seu professor. Qualquer dúvida, qualquer problema, o professor responde por você. Você pode ir lá bater na porta, o professor não sei o que fazer agora. E ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar com o que pedir de exame, como proceder, vai te auxiliar na cirurgia, vai te ensinar, vai fazer tudo, tá? Aqui fora, quando a gente sai do mercado de trabalho, essa é uma pergunta também que muito perguntam, né? Se não passar como que é a vida após a residência, né?
E eu te falo que não é um conto de fadas, tá? A gente vai sair pro mercado de trabalho, muitos lugares não aceitam uma pessoa para operar que eles não conheçam, né? Normalmente é mais por indicação, realmente, porque um procedimento cirúrgico, ele tem muitas chances de dar diversos erros, diversas complicações, né? Então, eles não vão colocar qualquer um, né, para operar sem conhecer, mesmo que você tenha um currículo excelente, tá? É difícil você entrar como um cirurgião naquela clínica sem uma indicação, sem algum conhecimento, tá? Normalmente, a gente volta para fazer plantão e aí você vai ganhando confiança daqueles dos donos da clínica, né? E aí algumas clínicas deixam o plantonista, se sabe operar os pacientes que atendiam, tá? Eu, quando voltei, comecei a trabalhar numa clínica onde eu poderia operar os pacientes que eu atendesse. Então já era alguma coisa, porque pelo menos eu não fazia só o plantão. E se chegasse emergência no momento eu que ia operar, mas muitas clínicas chegasse emergência, você ia ter que ligar para o cirurgião, mesmo você tendo toda a capacidade de fazer aquele procedimento cirúrgico, tá? Mas é assim mesmo, você vai sendo indicado e aí você vai ganhando confiança do local, ou você começa com plantão e vai ganhando confiança dos donos e vão começando a permitir que você faça outros procedimentos, que realize cirurgias, tá bom? Mas o que eu vejo, principalmente por mim, que eu fiz a residência em outra cidade, eu fiz em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio, e depois eu voltei para o Rio de Janeiro, né? Quando você faz essa residência na sua mesma cidade, né, ou numa cidade onde você vai permanecer, isso acho que se torna um pouco mais fácil, porque você pode, durante a residência, na teoria não pode, na verdade, fazer alguns plantões no final de semana, que não atrapalhem a residência. E aí com isso você já vai conhecendo aquela clínica, já vai conhecendo aquela ou outras clínicas, já vai tendo indicações de amigos daquela região, e aí você consegue se inserir com a sua especialidade com uma facilidade um pouco maior, tá? Eu, como vim de Campos e voltei para o Rio, acabei encontrando essa dificuldade um pouco maior, por conta de ter vindo de outro lugar, não conhecia praticamente nenhuma clínica aqui, tinha os amigos da Rural, mas que foi até um deles que me indicou quando eu comecei a trabalhar somente com cirurgia no hospital daqui do Rio de Janeiro, tá? Então, a vida pós a residência é bem diferente da residência em si, tá? A residência você vai estar lá somente operando, somente fazendo aquela especialidade que você escolheu, tá bom? E se não passar na residência, né? Muita gente tem medo, se não passar na residência, o que ela vai fazer? Se ela pode ser cirurgião, se não pode. E, gente, a residência, eu acho que assim, eu super indico para quem quiser ser cirurgião, fazer a residência. Porque ela te dá prática, ela te dá segurança para fazer os procedimentos. Mas não ter residência não te impede de ser um cirurgião, tá? Eu conheço muitos cirurgiões muito bons que não têm residência, tá? A gente tem cursos, agora a gente tem muitos cursos online, a gente tem cursos práticos, a gata, gente, agora. A gente tem cursos online, cursos práticos, a gente tem os cursos de pós-graduação, cursos de atualização, mestrado, doutorado. Então a gente tem diversas formas de conseguir ser cirurgião, tá? Mas o importante nessas outras modalidades é que a gente vai ter uma parte muito mais teórica do que prática em si, tá? No mestrado, doutorado, você vai estar ainda inserido dentro de uma universidade, então você pode acompanhar procedimentos dos professores, auxiliar os residentes, tá? Mas na pós-graduação, cursos, você acaba tendo mais a parte teórica. Mas o importante é não ter medo de, no seu atendimento, você realizar, porque você está estudando e você está adquirindo aquela teoria para realizar os procedimentos, tá bom? Então, existem outras formas de você se tornar cirurgião sem ter a residência, tá? A residência não é o único caminho para ser cirurgião. Existem outros caminhos e basta somente da gente não ter medo
não ter insegurança. Na verdade, medo e insegurança a gente vai ter, mas não deixar que esse medo e essa insegurança dominem a gente, tá bom? Sim, encarar, enfrentar e partir para o campo de batalha e fazer os procedimentos que tem que ser feitos, porque a gente já tem o conhecimento teórico, tá? Realmente vai faltar a prática de realizar aqueles procedimentos, tá bom? Estágio, quando começar estágio? Também me perguntam muito. Como eu falei antes, busquem estágios em todas as áreas que vocês acharem que vocês gostam, porque você pode se identificar com alguma que você acharia que não era o que você queria, e você pode ver que aquilo que você queria não é o que você realmente quer, tá bom? Então, como eu falei, eu fiz estágio no setor de imagem, fiz estágio em clínica, fiz estágio no setor de grandes, fiz estágio com silvestres, praticamente quase toda a minha graduação eu mexi com silvestres, eu amo silvestres até hoje. Mas a cirurgia me encantou. E quando eu fiz o primeiro estágio no bloco cirúrgico, eu nunca mais saí de lá, tá? Então, façam estágio desde o primeiro período, se der. E aí vocês vão se ajustando, vendo, não, fiz estágio aqui nesse setor, não era o que eu pensava, não vou fazer mais. Aí faz estágio no outro setor, tá? E façam estágio no máximo de setores que vocês puderem, para que vocês escolham realmente o que vocês querem, tá bom? Como foi para iniciar e como é o trabalho na prefeitura? Me perguntaram isso na caixinha de perguntas hoje, tá? O meu trabalho na prefeitura é contrato, né? Eu sou contratada. E aqui no Rio de Janeiro é um contrato onde a gente tem análise de currículo. Então, isso é muito importante, a gente ter um currículo bom, tá? Eu tenho minha pós, eu tenho residência, eu tenho vários cursos, diversos cursos, tenho intercâmbio, tá? Então, montar um currículo bom, ele é essencial para diversas coisas, principalmente para concursos públicos, para esses contratos de repartições públicas, tá? Mas ele não vai na clínica particular, muitas vezes, um contrato ele não significa muita coisa, tá? A indicação, networking, ele acaba sendo muito mais valioso, porque quando você tem uma indicação de uma pessoa que o dono daquela clínica confia, você ganha muita mais confiança do que se você sair levando o seu currículo lá, tá bom? Mas montem um bom currículo, façam cursos, façam pós, façam residência, façam mestrado, façam o que quiser fazer, porque isso daí vai contar ponto em concursos e em contratos, tá bom? Experiência profissional também é muito válida, tá? Tenho medo de procedimentos, tremo, né? Isso daí também, eles falam muito que vocês têm medo de fazer diversos procedimentos porque tremem. Como eu falei, o medo a gente vai ter, tá? É comum, a gente tem que... Se você sabe que você está lidando com uma vida, você vai ter medo, você vai tremer, você vai ter insegurança de fazer alguma besteira e aquele animal morrer ali na sua mão, né? E a gente tem a síndrome do incapaz, que a gente chama, né? Que é quando a gente paralisa por conta desses medos. E ao invés de a gente enfrentar e realizar esses procedimentos, a gente paralisa e muita gente desiste da profissão. Isso não é só na veterinária, em diversas, por conta desse medo e dessa insegurança, tá? A gente tem que parar, respirar, pensar, eu já vi isso na faculdade, já vi isso no estágio, eu sei fazer. Ir lá e fazer, tá? Porque medo é comum, tá? Eu também tinha muito medo, tinha muita insegurança, tenho até hoje, porque diversos procedimentos, a gente vai sair da residência, a gente não vai ter feito todas as cirurgias que existem no mundo na residência, tá? Então, vira e mexe, vai ter um procedimento ou outro que a gente nunca fez, que vai bater aquela insegurança, aquele medo, tá? Toda reconstrutiva que eu faço bate aquela insegurança de, ai meu Deus, será que vai fechar? Será que realmente vai dar certo? Será que vai ter decência? Sempre bate essa insegurança, tá? O importante é lidar com ela. Tremer, você vai tremer nas primeiras cirurgias mesmo, tá? Isso daí varia de pessoa para pessoa. Mas conforme você vai praticando, isso vai melhorando, tá? Tentem praticar em casa, praticar sutura, você pode praticar com frutas, com pano, com tecido, com esponja, com diversas coisas, tá? O importante é não deixar de praticar, tá? E não deixar o medo te paralisar, e sim enfrentar esse medo e
fazer o que tem que ser feito, tá? Lembrar que quando a gente trabalha em plantão, a gente recebe por comissão. Então, se a gente deixar de fazer uma sutura, deixar de fazer uma redução de prolapso de reto, deixar de fazer uma limpeza de ferida da forma adequada, a gente vai estar perdendo dinheiro, porque a gente não vai estar ganhando comissão, tá bom? Então, a gente tem realmente que meter as caras, fazer com toda a cautela, óbvio, porque é uma vida que está nas nossas mãos, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês, do que normalmente me perguntam. Espero que tenha sido, esclarecedor. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, alguma coisa para perguntar sobre estágio, sobre residência, sobre a vida de cirurgião volante, também me perguntam muito, né? A vida de cirurgião como um todo, né? Quando eu trabalhava no hospital lá, agora na prefeitura a gente trabalha só dia de semana, de segunda a sexta, né? Tem uma folga na semana e trabalho 2 sábados por mês. Mas lá, como não tem atendimento de emergência, é um pouco mais tranquilo. Mas quando eu trabalhava no hospital, a gente tinha os nossos dias e eu não precisava estar no hospital, como a gente fica de plantão numa clínica, né? E eu ia no meu horário, nos meus dias, para cumprir a agenda que tinha marcada, de avaliação cirúrgica, revisão pós-cirúrgica e as cirurgias que tinham agendadas naquele dia. E aí eu ia, realizava os procedimentos e voltava para casa. Porém, eu ficava de sobreaviso. Se não tivesse nenhum procedimento agendado também naquele dia, eu não precisava ir, porém eu ficava de sobreaviso, e aí se chegasse alguma emergência eu teria que voltar para o hospital. Então, se eu tivesse chegado no hospital 8 horas da manhã, operado o dia inteiro, feito avaliação, chegasse em casa 7 horas da noite e 7h15 chegasse uma cesariana, eu ia ter que voltar, tá? Então, isso acontece muito. Lá não funcionava de madrugada, então não precisava voltar de madrugada, mas em locais que funcionam de madrugada tem escalas, né, dos cirurgiões que vão ter que ficar de sobreaviso na madrugada e acabar voltando de madrugada para o hospital para fazer o procedimento, tá? Então, às vezes, relativamente, é mais tranquilo ficar de plantão, porque você tem aquele seu horário certinho ali, mas eu não gosto de plantão. Mas quando a gente trabalha como cirurgião volante em alguns lugares, a gente tem essa desvantagem de precisar ficar de sobreaviso e acabar tendo que voltar à tarde da noite, acabar de chegar em casa e ter que voltar pro hospital por conta de alguma emergência, tá? Mas você vai estar fazendo o que você gosta, né? Porque é operar. Então, você vai chegar, vai lá, vai operar, vai voltar, fazer o que tem que fazer e vai voltar para casa, tá? Mas eu atendo domicílio também, e nesses domicílios a gente vira e mexe, surge cirurgias. E aí, nesses casos, eu alugo o centro cirúrgico, tá? Existem diversas clínicas que alugam o centro cirúrgico para veterinário autônomo, né, volante. E aí, a gente aluga o centro cirúrgico e faz o procedimento, tá? A gente pode alugar o centro cirúrgico com o material de lá ou levar o nosso próprio material, tá? Normalmente, eu alugo com o material da clínica mesmo. Eu alugo de clínicas confiáveis. Então, a gente acaba alugando com o material do centro cirúrgico mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, obrigada, Camila. Qualquer dúvida pode mandar, tá? O sonho é possível sim, tá? É só, se não passar na residência tem outros meios, é só não desistir, né? Não ter medo, não ficar inseguro de fazer os procedimentos. Saudade, Cassiano. Obrigada, Cassiano. Saudade. Manda um beijo pra Bel. Obrigada, Márcia. Gente, tudo isso que eu falei tem vídeos lá no YouTube, tá? Tem vídeos mais completos no YouTube sobre esses assuntos, tá? Tem um vídeo lá sobre dicas para passar na residência, tem um vídeo sobre dicas para se destacar no estágio, como foi minha primeira cirurgia depois que eu formei também, isso é legal. Tem alguns vídeos lá no YouTube sobre praticamente tudo que eu comentei aqui, tá? Então, o link tá lá na bio do YouTube. E eu vou botar daqui a pouquinho o link lá do e-book para vocês perderem, dicas para vocês perderem o medo de realizar procedimentos cirúrgicos, tá bom?
Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida... Consegue sim, Ruth. Consegue, sempre dá, gente. É só a gente não ter medo, não deixar... Na verdade, medo a gente vai ter, mas não deixar o medo paralisar a gente, né? Medo todo mundo tem. Todo mundo vai ter do novo, né? Não só nessa parte de procedimento cirúrgico, mas o medo do novo como um todo, né? Então, o importante é não deixar o medo paralisar a gente. Já tive muito medo também, até hoje eu tenho algum medo. Lembrar que cirurgia tem complicação, tá, gente? Então, se der complicação no pós-operatório, é pensar, peraí, foi alguma besteira que eu fiz? Ou é uma complicação normal que pode acontecer, tá? Não deixar que complicações normais te perturbem a mente, tá? Isso às vezes acontece comigo. Eu fico conturbada com algumas complicações que acontecem, achando que foi erro meu, que não sei o quê. Mas lembrar que as complicações cirúrgicas, elas acontecem mesmo a gente fazendo tudo direitinho, tá bom? A cirurgia realmente é uma das áreas que mais vai ter complicação, tá? Porque a gente vai estar mexendo com muita coisa ali, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? Vai ficar salva no IGTV, segunda-feira vai estar lá no canal do YouTube. Obrigada pela participação, obrigada Ruth, Marjorie, Camila aí pelas palavras, Cassiano, bom? Muito obrigada pela participação de todos. Se tiver nenhuma dúvida, eu vou finalizar aqui, tá bom? Beijinho, gente, boa noite. Semana que vem tem uma live com convidado que a gente vai falar sobre a rotina de cirurgião volante, tá bom? A gente vai conversar, um bate-papo sobre rotina de ser cirurgião volante. Vai ser bem legal. Boa noite, Marjorie. Vai ficar gravado, Joilson, pode assistir, tá? Vai ficar gravado no IGTV e segunda-feira vai pro YouTube. Beijinho, gente. Obrigada. Encaminha a live para quem vocês acharem que vai ser importante esse conhecimento, tá? Beijos. Tchau, tchau. Boa noite.